Boa noite, doutores, doutoras, sejam bem-vindos a mais uma aula de Medicina Legal. Espero que estejam bem, com saúde. Vocês me ouvem bem? Boa noite, professor. Ouvimos sim. Maravilha, então. Obrigado, doutor Neto. Obrigado. Pessoal, vamos aqui, então, dar continuidade aos nossos estudos. Estávamos falando sobre asfixiologia forense e nós iniciaríamos hoje falando sobre a esganadura. Pessoal, é extremamente importante aqui nós traçarmos aquele paralelo de distinção entre sufocação, esganadura, estrangulamento e enforcamento, tá? É extremamente importante. Vamos aqui dar um conceito rápido para que nós possamos continuar. Primeiro, enforcamento, tá? O enforcamento ele acontece em razão de um laço ao redor do pescoço, da qual contrai ali a cervical em razão do peso da própria vítima, tá? Pode ser o enforcamento próprio ou impróprio. Enforcamento próprio, o corpo fica totalmente suspenso, né? Enforcamento impróprio, partes do corpo tocam o solo. Quando nós falamos do estrangulamento, né? O estrangulamento também se dá pela constrição do pescoço por um laço, porém, todavia, a diferença está aí, né? No fato de que a força utilizada para a constrição da cervical não é do corpo da vítima, mas de uma força externa, que pode ser uma força humana, né, de uma outra pessoa ou de algum outro objeto. Então, essa é a distinção. Sufocação, ela ocorre por meio físico, sólido ou gasoso. Sólido, gasoso ou líquido. Essa é a sufocação, que nós veremos o afogamento mais daqui a pouco, né? E a esganadura, aí sim vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Bom, pessoal, a esganadura, então, ela consiste também, né, na constrição anterolateral do pescoço, impedindo a passagem de ar atmosférico pelas vias aéreas, promovida diretamente pela mão do agente ou outra parte do corpo, tá? Então, a esganadura, ela acontece quando, né, o agente, o sujeito ativo da prática aqui da esganadura, ele utiliza parte do seu corpo para fazer a constrição anterolateral do pescoço. Então, ele aperta ali, né, normalmente nas laterais do pescoço. Ou seja, com isso impede então a respiração, né, a troca de ar atmosférico, e aí a pessoa morre asfixiada. André, tem que ser só com a mão? Não, pode ser com a mão, pode ser com o antebraço, pode ser com a perna, pode ser com o joelho, não importa, mas existe essa constrição por meio de uma parte do corpo humano, tá? Pode ser uma chave de perna? Pode, não importa. Pode ser um mata-leão? Pode, não importa. Né? O que nós observamos na esganadura é que não existe a presença de um laço, de uma corda ao redor do pescoço, né? É a forma normalmente homicida de asfixia, né? Ela exige uma grande força do autor do fato para que possa haver ali a morte, né? Normalmente existe uma superioridade de forças entre o autor da conduta e a vítima, né? Por qualquer motivo, e isso acaba impondo a resistência, né? Opondo a resistência, perdão. Um outro fato aqui que nós devemos observar é que, em razão dessa constrição, dessa compressão, né, do pescoço, nós temos ali, né, a obliteração vascular de pequena importância. Então, na verdade, você acaba não interrompendo o fluxo sanguíneo. Não é por isso que a pessoa vai morrer, mas sim pela incapacidade de respiração. Ou seja, a pessoa ela acaba tendo algumas características próprias em razão desse tipo de morte. Como, por exemplo, a disfagia. André, o que significa disfagia? Dificuldade para engolir. Isso é disfagia. Ou disfonia, né? Tumefação cervical e miocontratura do pescoço. Pequenas lesões que são causadas ali pelo pescoço, tá? Então, é extremamente importante que nós possamos observar aqui quais são as características
da esganadura. Quais são os sinais externos e à distância que pode se observar aí, né, de forma bastante clara? Primeiro, a cianose ou palidez da face, pessoal. Cianose ou palidez. Isso vai variar, logicamente, de acordo com o grau de constrição do pescoço e da desproporção das forças, né? De modo que pode interromper totalmente ou não a circulação de sangue da cabeça. Então, o que isso significa fazer? Eu tanto posso ter, né, uma coloração mais escura em razão da concentração de ar com gás carbônico, né? O sangue então fica mais violáceo, ou eu posso ter uma palidez da face. Isso vai depender se existe aqui uma maior ou menor interrupção, né, da circulação de sangue para a cabeça. Nós temos também um pontilhado, né, escarlatiforme de Lacazagni, disseminado por área externa da face e do pescoço. O que é isso? São aquelas petequias que nós já estudamos, né? São aqueles pequenos pontos arroxeados, azulados, na face da pessoa, pelo rompimento de pequenos vasos, né? Congestão conjuntival, exorbitismo, né, que é a saliência dos olhos, é raro ocorrer, mas isso pode acontecer. Otorragia, ou seja, né, é a ruptura do tímpano que gera uma hemorragia, né, do tímpano. Ocorrência de procidência da língua, né, e da espuma sanguinolenta nas narinas, ou seja, então tem uma projeção da língua para fora, saindo aquela, né, espuma sanguinolenta nas narinas. E também ali a fratura do osso ionoide. O que é o osso ionoide? É o gogó, né? Tá aqui no pescoço. Nós temos ainda isso falando normalmente dos adultos, tá? Quando nós tratamos do infanticídio, além desses sinais, também ocorre a fratura da cervical, em razão ali, logicamente, da fragilidade da cervical do recém-nascido. Então, também ocorre a fratura da cervical, tá? Então, esse é um outro aspecto que nós aqui observamos quando estudamos aqui, né, a esganadura. Quanto aos sinais externos do local, né, nós vimos os sinais externos da vítima, nós vamos agora estudar os sinais externos do local, né? Normalmente, perdão, externos locais, não do local, locais, né? Do local depois nós vamos ver. Então, quais são os sinais externos locais? Primeiro, a equimose elíptica ou arredondada, ou seja, uma situada bilateralmente irregular ali no pescoço, então pela constrição gera essa equimose, né? Nós já vimos o que é a equimose em traumatologia. Estigmas ou marcas unguentas ou unguenais, né? São escoriações produzidas pelas unhas do agressor, comumente pergaminhadas, variáveis em número e encontradas à esquerda da linha mediana do pescoço, né? Não é raro também se encontrar, inclusive naquelas equimoses elípticas ali, os sinais dos dedos, né, das mãos. Então, é possível que seja observado esses sinais também de escoriativos ou escoriativos, né, pericervicais, ou seja, nós estamos então entre as mãos e o pescoço, é colocado ali a questão do corpo mole e caso o agressor use luvas. Então nós temos também essa questão, né, se o agressor está sem luvas ou se o agressor está com luvas. No caso de sinais locais profundos, esses são apenas externos, profundos, ou seja, aqueles que se entremeiam ao corpo, né, a musculatura, a carne ali da vítima. Então, nos casos de esganaduras, também podem notar sinais locais profundos. Quais são eles? As infiltrações hemorrágicas difusas nas partes mole do pescoço, né, em razão do rompimento de vasos, e ele vai entremeando ali entre as fibras. Fratura dos pequenos e grandes cornos do osso inoide e das cartilagens da tireoide e cricoide, né, mais frequente no estrangulamento e menos frequente na esganadura. Lesões dos vasos do pescoço, tanto da carótida quanto das jugulares. Mas aí a pressão ela tem que ser extremamente forte, né, senão não apresentará esses sinais. Bom, vamos agora
falar um pouquinho. Pessoal, tudo bem com relação à esganadura? Alguma dúvida? Tudo certo, professor. Então, beleza, pessoal. Seguindo aqui, vamos para a nossa outra hipótese de asfixia, que é a sufocação, né? A sufocação, na verdade, é o impedimento respiratório em razão do meio que a pessoa está, né? Como eu já disse, ela pode acontecer em meio sólido, meio líquido e meio gasoso. Imagine uma pessoa fechada num cubo, né, de vidro hermeticamente fechado. Ou seja, ela vai respirar enquanto houver oxigênio. Acabou o oxigênio, né, tendo ali só gás carbônico, ela não consegue mais respirar, né? Imagina no meio sólido o soterramento e no meio líquido o afogamento, né? Então nós temos aí essa questão, ou seja, é um impedimento também da entrada do ar atmosférico por essas razões, tá? Ou seja, ela pode ser uma asfixia por sufocação direta ou ativa, ou até mesmo indireta ou passiva, né? O que significa dizer direta ou ativa? Primeiro, a oclusão dos orifícios externos das vias aéreas, ou seja, tapar, né, de forma externa. A oclusão das vias aéreas, o soterramento e o confinamento. Já com relação aí à indireta ou passiva, como nós já até comentamos, a possibilidade da compressão do tórax, né? O tórax ele é tão comprimido que ele é impedido de realizar o movimento para a troca, né, do ar. Sufocação direta, né, conforme nós aí já falamos, é quando existem obstáculos nos orifícios externos, como por exemplo, nariz e boca. Você vai perguntar, André, dá um exemplo de obstáculo no orifício externo. Um, um travesseiro que é colocado sobre boca e nariz da pessoa, né? Ela impede que o ar chegue até os pulmões. Dessa forma, nós temos quatro modalidades, né? Quais são essas modalidades? As modalidades, elas se restringem entre elas, né? Qual é a primeira? A oclusão, ou seja, a obstrução dos orifícios externos respiratórios, como narinas e boca. Nós temos também por meio, né, do emprego da mão, de corpos moles, né, pressupõe acentuada desproporção também de força entre o agressor e vítima. Por quê? Porque se ele não tiver uma força desproporcional, logicamente que existe a possibilidade da vítima não permitir aí a oclusão desses orifícios respiratórios, né? E o exemplo é aquele que eu já falei para vocês lá do travesseiro, né? Que vai obstruir as narinas e a boca, impedindo dessa forma a respiração. Oclusão das vias respiratórias, né? Dessa forma, ela acontece de um modo um pouco diferente. Por quê? Porque ocorre a aspiração brusca de corpos estranhos, como por exemplo, né, e aqui ela dá o exemplo de acidentes, como dentaduras, porções de alimentos, né, bolinha de gude. Então é aquela situação, né, normalmente aqui ela acontece por acidente, em que existe essa oclusão das vias respiratórias, que também impede a passagem do oxigênio até os pulmões, né, desencadeando dessa forma a morte por asfixia, tá? Então, nessa situação, o que nós podemos aqui compreender? Por exemplo, o cadáver pode apresentar alguns sinais como equimose nos lábios, sinais de dentes na mucosa labial, então ele mordeu, pressionou demais, né, interna, marcas unguenais nas proximidades da boca e das fossas nasais, né? Nos casos de sufocação manual, sendo estas ausentes quando a gente emprega corpos moles. Então, no caso de travesseiro, de pano, isso não vai acontecer, não vai aparecer essas características, né? E provável fratura de dentes, hemorragias pontiformes oriundas da introdução forçada de corpos estranhos aí na boca. Então, nós temos que começar a buscar as características distintivas. No caso do soterramento, resulta da obstrução direta das vias respiratórias quando a vítima encontra-se mergulhada no meio sólido ou empoeirado, né? O que é que isso significa dizer? Né? Significa dizer que a pessoa não consegue respirar porque ela está envolta em terra, cinzas, farinhas, cal
gesso na boca, né, na árvore respiratória, né, nos alvéolos, no estômago, né, no esôfago ou no estômago, além de lesões traumáticas, também podem causar aí essas mesmas características, como fraturas, contusões, feridas incisas, né, sinais gerais aí da asfixia. Então, o que nós devemos observar é que quando nós tratamos do soterramento, nós tratamos de corpos pulverulentos, né? É a presença desses corpos pulverulentos na traqueia, brônquios, esôfago e estômago é de grande importância para essa característica. Um exemplo que nós podemos observar aqui, né, é o fato: um corpo foi encontrado enterrado. Eu quero saber se ele morreu, se ele já estava morto quando foi enterrado ou se ainda respirava, né? O que vai se buscar? A presença desses corpos pulverulentos, ou seja, grãos de areia ali, né, no trato respiratório superior. Então, ou seja, isso vai indicar se a vítima respirou e viveu durante algum tempo após o soterramento. Se não tiver a presença, né, desses corpos pulverulentos, é porque a pessoa já foi enterrada morta e não enterrada ainda com vida, né? E isso, logicamente, gera uma distinção quanto à prática da conduta. Confinamento. O confinamento, pessoal, é pela ausência, né? A extinção, aí, o esgotamento do oxigênio no local onde a pessoa está. Isso acontece de forma gradativa, né? Pela presença do gás carbônico, quando a pessoa vai respirando. Então, o aumento da temperatura também ela acelera, ela faz com que isso aconteça. Alterações químicas, saturação do ambiente por vapores de água, causando a intermação, que impede a perda do calor do organismo, né? Por isso que algumas pessoas, por exemplo, passam mal na sauna, porque não conseguem respirar em razão ali dos vapores de água no ambiente. Então, são algumas características que a medicina legal vem e explica algumas situações. A sufocação, conforme nós já vimos, ela pode ser direta, conforme falamos até agora, ou pode também ser indireta, no caso pela compressão do tórax. Quanto mais comprimido for o tórax, logicamente, menor é a capacidade de realizar a troca gasosa. Então, a sufocação indireta se dá pela compressão do tórax e, eventualmente, do tórax e do abdômen, em grau suficiente para impedir movimentos e ocasionar morte por asfixia. Aqui, nós já podemos perceber que ela tanto acontece, né, de forma criminosa, quanto pode também acontecer de forma acidental. Então, esse é um aspecto aí extremamente importante do qual nós temos que observar, do qual nós temos que, né, estar sempre atentos aí, né? Não é qualquer situação, não é qualquer peso que vai gerar compressão torácica capaz de impedir a pessoa de respirar, né? Então, tanto pode ser homicida, quanto pode ser acidental. Tilburg é o processo em que criminosos sentavam sobre o tórax da vítima até matá-la, pessoal. Isso aconteceu na Inglaterra, tá? E é possível, em caso de sufocação indireta, não se tenham sinais de asfixia, porém, quando presente, geralmente podemos notar a máscara equimótica, né, de Moristain, ou a cianose cérvico-facial de Le Dante, né, ocasionando pela êxtase venosa da veia cava superior, consequentemente a compressão torácica. Ou seja, né, nós vamos observar ali também, além dessas primeiras características, né, as fraturas do gradil torácico, distensão e congestão dos pulmões, né, sinal de Valentim, com sufusões sanguíneas subpleurais, além dos sinais inerentes às asfixias em geral. Ou seja, então, nós vamos observando, nós vamos na necropsia, verificando esses sinais para a busca da caracterização da sufocação indireta. Fraturas múltiplas de costela, né? Respiração paradoxal. Ou seja, o que é que vem acontecer? Com as fraturas da costela também ocorre o impedimento aí da respiração do indivíduo, né? De que forma isso vem acontecer? Porque há um espaço de pressão negativa, ou seja, que mantém aderidos, permitindo os movimentos das costelas e expandindo
ou reduzindo o tórax. Então é todo um conjunto ali também, né, de questão muscular também, que puxem e comprimam os pulmões, possibilitando a entrada e saída do ar, né? Quando há fratura de costela, o tórax não se expande quando o indivíduo puxa o ar, o que impede a entrada de ar, causando um assincronismo entre o movimento respiratório e os movimentos do tórax, né? Além de, na maioria das hipóteses, no caso de fratura de costela, haver também a perfuração do pulmão. Paralisia dos músculos respiratórios, pessoal. Então, a paralisia, ela acontece por aquela estaticidade, né? Ou seja, paralisia espástica, ou seja, deixa de haver ali os movimentos dos músculos para a contração, que é uma espécie de cãibra, né? Nós conhecemos, trava o músculo e a pessoa não consegue respirar. Muito comum nos casos da eletropressão e de drogas que causem contração muscular. Pessoal, o que é eletropressão? Eletropressão, ela ocorre quando, em razão de uma descarga elétrica atmosférica. Essa é a eletropressão, tá? Então, a eletropressão é essa contração muscular em razão de uma energia atmosférica, por exemplo, um raio. No caso de uso de drogas também que podem gerar essa contração muscular. Está muito comprimido, logicamente que a pessoa não vai aí conseguir respirar. O contrário também gera o mesmo resultado, ou seja, no caso da flacidez do músculo não se contrair. Então, paralisia flácida é muito comum na vítima que faz uso de drogas relaxantes musculares, né? Então, se relaxar demais os músculos, a pessoa começa a ter uma respiração pior, ou até mesmo no caso da fadiga muscular, né? Pessoa que faz um grande esforço físico, né, ela tem uma fadiga muscular, né, chamada ali, em último caso, de exaustão, onde a pessoa, logicamente, tem uma pior respiração também. Quanto à influência de líquido e gasoso, né, nós falamos até agora já do soterramento, da questão sólida. Quando nós falamos do líquido e gasoso, ou seja, né, nesses dois ambientes também podem gerar ali a morte pela asfixia, ou seja, né, o afogamento ou gases irrespiráveis, né, asfixia por gases. Dito isso, vamos analisar as diferentes modalidades de asfixia. Então, todos esses aspectos são aí extremamente importantes para que nós possamos fazer, como eu já disse, essa distinção. Pessoal, no caso do afogamento, né, modalidade de uma asfixia mecânica também, em razão da penetração de líquidos nas vias respiratórias, com permanência da vítima imersa, totalmente ou não, em meio líquido. O que nós vamos encontrar aí, na verdade, é a introdução de líquido nos pulmões com o rompimento dos alvéolos. O indivíduo pode vir a afogar-se no próprio sangue também, né, nos casos aí de hemorragias. Afogamento chamado de afogamento interno. O líquido não é externo, o líquido é próprio, né? Como no caso do esgorjamento, né, que é o corte do pescoço na parte frontal, ou pelo conteúdo estomacal regurgitado, ou seja, no caso do vômito. Então a pessoa pode tanto se afogar no próprio sangue, quanto ela pode também se afogar no próprio vômito, né? O afogamento poderá ser tanto, então, como nós aqui já percebemos, acidental, suicida ou homicida. Nos meses mais quentes, né, há um considerável aumento da frequência de afogamentos acidentais. No caso aqui da nossa região, isso é bastante comum, né? Normalmente por imprudência, ou seja, excesso de confiança nos nossos lagos, rios, represas, no caso de pessoas em estado de embriaguez também, né? Pessoas que não tomam um cuidado mínimo necessário para entrar na água, né? Muitos que vão andar de barco sem colete, muitos que embriagados pulam na água, né? Ou até mesmo aqueles que não têm uma capacidade de nado extremamente aguçada e se arriscam aí indo aonde não dá pé. O afogamento suicida, né? O afogamento e o afogamento homicida são logicamente os mais frequentes.
é possível ainda o examinador traga um conceito de Viber, que diferencia duas modalidades de asfixia por afogamento, seja a submersão inibição e a submersão asfixia, né? O que significa essas duas submersões? Quando nós falamos na submersão inibição, não pode ser considerada como afogamento, já que o indivíduo, embora imerso, não ingere grande quantidade de líquido, ou seja, não se afoga, sucumbindo rapidamente por inibição, ou seja, pela morte em razão do sistema central nervoso. Nesse caso, não há no cadáver o chamado afogamento, ou melhor, nesse caso não há no cadáver, né, sinais característicos da asfixia, é chamado de afogamento branco ou de perro. Na submersão asfixia ou o afogamento verdadeiro, vamos falar assim, né? A morte geralmente ocorre de forma lenta, pessoal, bastante agonizante, tá? Onde o indivíduo, por sucessivas vezes, tenta absorver ar em grandes inspirações e acaba por engolir o líquido, engasga, tosse e, após grande resistência, perde a consciência. Sucumbe em aproximadamente 5 minutos, pessoal. 5 minutos é uma eternidade. Pode acontecer a de morte ser rápida, se após cair na água o indivíduo não consegue mais vir à superfície, mas se ele fica ali oscilando, né, isso pode gerar a ele aí bastante sofrimento. Temos dois tipos de afogados, chamado de afogado branco, como nós já vimos acima, né, que é a morte pela inibição, com pouca absorção de água, ou o afogado azul. Morte se deu pela entrada de líquido nos pulmões, ou seja, a asfixia. Quais são as fases do afogamento, já que nós falamos que ele pode durar até 5 minutos, né? A primeira fase é a de luta. A vítima tenta não se afogar, sobe e afunda várias vezes, tenta se agarrar em pedras, plantas, engole muita água e geralmente se machuca. Existem lesões nesse fato. Essas lesões não podem ser confundidas, né, e existem características para isso, com a violência. Não é uma violência externa, é uma violência da própria pessoa contra o meio. A segunda fase é da resistência, caracterizada pela apneia voluntária. Ela para de respirar, né, durante a qual a vítima conserva-se lúcida e com movimentos reflexos, ou seja, ela simplesmente para de respirar. A apneia é essa constrição, a pessoa prende a respiração, né, porque ela viu que ela não vai conseguir respirar mesmo. Terceira fase, da exaustão e da inspiração. É caracterizada pela dispneia, com inspiração profunda e expirações curtas, desencadeadas pelo estímulo do centro nervoso bulbares, né, pela hipercapneia. Então ela acaba cedendo e aí ela respira profundamente a água ou líquido da qual ela está imersa, e aí daí para frente já não tem muita possibilidade de vida. Fase de asfixia, né, a quarta fase, caracterizada pela parada respiratória, perda da consciência e insensibilidade, algumas vezes por convulsões e até mesmo a morte. Então essas são as fases aí que nós já vimos. O que vai acontecer durante essas fases, né, conforme nós já falamos, a partir ali da dispneia, em razão de movimentos inspiratórios reflexos, isso acaba sendo quase que automático, a água penetra no sistema respiratório, seja nos bronquíolos e nos alvéolos, originando enfisemas, né, hidroaéreos pulmonares e espuma sanguinolenta intrabrônquica, ou seja, né, ela vai saindo pelos brônquios, pela agitação em borbulhas de ar e pelo refluxo de sangue da cavidade aurículo-ventricular direita e do sistema de porta. O líquido ingerido do afogamento invade o aparelho gastrointestinal e, logicamente, que depois ele vai sair também, né? Quais são os sinais da asfixia pelo afogamento? Nós temos tanto sinais externos quanto sinais internos. Quanto aos sinais externos, típicos, né? Nós temos ali, sinais atípicos. Variam de acordo com o tempo da permanência do cadáver no meio líquido, pessoal. Tanto ali os sinais em característica da fauna, em característica da flora do local aquoso, né? Por exemplo, tecidos moles, orelha, nariz, boca,
eles acabam sendo comidos mais facilmente, óleos, por peixes, então você vai ter esses sinais, e são sinais, como eu disse, atípicos, nem sempre eles estão presentes, vai depender muito do meio, vai depender muito do local onde ocorreu o afogamento, se nós vamos ou não encontrar esses sinais atípicos. Os sinais típicos que sempre são encontrados, né, são aqueles que ocorrem durante ali o afogamento, conforme nós já vimos, né? O maior indicador de que a vítima estava viva dentro da água. Então, sem esses sinais típicos, pode ser que a vítima tenha sido jogado já sem vida dentro do meio líquido. Então, quanto aos sinais externos atípicos, o que nós vamos ver? Atípicos, pessoal, tá? Né, como eu disse, são aqueles que se manifestam de formas diferentes aí, em razão do afogamento. O cadáver permanece em qualquer motivo, por qualquer motivo submerso, por algum período de tempo, e logicamente que depois ele acaba vindo à tona, né? Normalmente nós temos a pele anserina ou pele de galinha, ocorre como decorrência da saliência dos folículos pilosos pela concentração dos músculos eretos ou cutâneos. São frequentemente encontradas nos ombros, na região lateral das costas e do antebraço, constituindo o anel de Bernet, melhor dizendo. Retração dos mamilos, ocorre pelo mesmo motivo da pele anserina. Retração dos testículos e do pênis, né, decorre do desequilíbrio térmico, inicia entre o corpo e a massa líquida por estímulos cremastérico. Temperatura baixa da pele em razão do contato com o meio líquido. Maceração epidérmica, né? O que é a maceração epidérmica? Decorre da embebição da pele. A pele fica muito cheia de líquido, né? Ela fica muito ali hidratada, vamos pensar assim, e se apresenta mais acentuada nas mãos, nos pés, né? Destacando-se por grandes retalhos ou, quando nas mãos, em dedos de luva, né? Junto às unhas. O que significa isso? Isso a gente já sabe, quando você fica muito tempo dentro da água, enruga a pele, normalmente ali das mãos e da sola do pé. Rigidez cadavérica precoce, cor da face sempre lívida ou azulada nos afogados brancos de Perrault, ou cianosa nos mortos de submersão por asfixia. Queda fácil dos pelos, né, daqueles que permanecem durante muito tempo submersos. Destruição por animais da fauna aquática, como peixes, siris e outros crustáceos, nas partes moles e cartilaginosas, como boca, supercílios, pálpebras, globos oculares, nariz e pavilhões auditivos. Projeção da língua além da arcada dentária, então bastante protuberante para fora. Presença de erosões das polpas digitais e entre os dedos, né, sobre as unhas, presença de lama, grãos de areia. Nos lábios, presença de corpos estranhos, inerentes da massa líquida que ocorre em razão da submersão. Lesão de arrasto, como nós já falamos, né, em razão da corrente, em razão da movimentação do corpo involuntário, muitas vezes pelo leito do rio. Decorrem de roçar da fronte, mãos, joelhos, pododáctilos, nos afogados que permanecem submersos em decúbito ventral, em movimentos de vai e vem pelo impulso das águas, né? Nas últimas que permanecem submersas na posição de decúbito dorsal, em optistono. E lesões de arrasto serão encontradas em regiões occipital e nos calcanhares. Então nós temos aí essas lesões. Com relação aos sinais externos típicos, pessoal, né? Primeiro sinal, chamado de cabeça de negro, característica dos afogados por submersão em estado de putrefação. A pele da cabeça adquire cor verde ou bronzeada. Tonalidade vermelho clara dos livores cadavéricos, em razão das alterações de sangue na asfixia por submersão, muita fluidez e falta de coagulação do sangue também. Cogumelos de espuma, nós vamos ver uma imagem daqui a pouco. Putrefação, né? Enquanto a vítima está submersa, ela é lenta, porém se desenvolve muito rapidamente quando o corpo é posto em contato com o meio exterior, até porque aquilo que mais auxilia na putrefação do corpo é o contato com o meio externo, com o meio gasoso, com o oxigênio, tá? Nós observamos também aqui
essa putrefação de forma mais presente pela parte superior do tórax, face e depois da cabeça, progride em direção descendente, comprometendo todo o corpo. Assume uma forma gigantesca, logicamente, ali pela produção de gases, né, lembrando um balão inflado. A distensão exagerada do aparelho genital masculino, fazendo com que o pênis e as bolsas escrotais tenham dimensões descomunais. Primeiro, esses órgãos eles acabam contraindo e depois eles acabam expandindo. Observação, mancha verde que marca o início da putrefação nos afogados, ela vem aparecendo aí no tórax, pessoal. E aqui, essa é a chamada, né, cogumelo de espuma. Vocês vão ver que sai uma espuma rosada, né, com bastante aí sangue, né, na sequência. Por quê? Porque em razão do rompimento dos alvéolos. Quanto aos sinais internos de afogamento, né, nós vamos percebendo ali pela entrada forçada de líquido no interior da árvore respiratória, né, no aparelho digestivo e no ouvido médio, e os sinais gerais ali da asfixia. Então nós vamos observar bastante aqui a presença de líquido na árvore respiratória, ou seja, né, aquela presença ali, espuma branca, rósea ou sanguinolenta na traqueia e nos brônquios. Nós vamos também... importante aqui, pessoal, só antes que eu me esqueça, né, a questão da distinção do líquido, ou seja, como é o líquido que essa pessoa acabou ingerindo, né? Era água doce, era água salgada, né? Isso tudo vai também ser extremamente importante na observância. Presença de líquido dentro das cavidades subpleurais, né? Da pleura, que é aquela película que envolve ali o pulmão, então ela vai apresentar as chamadas manchas de Tardieu ou equimoses pleurais. Então são manchas, são rompimentos ali de vasos que vão deixar ali esse sangue diluído entre a pleura e o pulmão. Uma observação importante também são as manchas de Pau-Tauf, né, que também são equimoses subpleurais maiores do que a de Tardieu. De Tardieu ali de 2 centímetros ou mais, e as manchas de Pau-Tauf elas são maiores, então tem também essa característica, né? Presença de corpos estranhos no interior da árvore respiratória, como fragmentos de folhas, madeira, restos alimentares ou mesmo de lodo, né, areia, plâncton, partículas microscópicas, né, meio líquido por animais, minerais, carapaças e qualquer outras aí informações que possam ser obtidas, né? E nós temos ainda as lesões dos pulmões, ou seja, a partir do momento em que a água entra de forma abrupta, forçada, né, isso causa uma menor elasticidade aí e uma distensão acentuada dos pulmões, que é chamado sinal de Valentim, pela presença de enfisema aquoso, de rupturas dos órgãos e das paredes alveolares e dos capilares sanguíneos, originando, como nós já vimos, aquelas equimoses pleurais, né, como nós já falamos ali, as manchas ou de Tardieu em tamanho menor ou de Pau-Tauf em tamanhos maiores. O outro aspecto é também aos poucos a diluição do sangue, né? O sangue ele acaba sendo diluído no meio líquido onde o corpo se encontra. Presença de líquido no aparelho digestivo, encontrada no estômago e no duodeno, né? E excepcionalmente ali é encontrada o resto do intestino delgado, e aí for encontrado prova da asfixia por submersão. Presença de líquido também no ouvido médio é uma das características. Quais são os sinais de asfixia, pessoal? Primeiro, congestão polisserviral dos rins e especialmente do fígado, tá? Provocada pela hipertensão da pequena circulação da veia cava superior. Equimose dos músculos do pescoço, então também tem ali uma presença bastante comum, né? E do tórax, mas elas só aparecem no caso de esforço violento do indivíduo, né? Evitando de se afogar, ou pelas convulsões manifestadas na fase final do afogamento. Então acaba causando também essas lesões que não podem ser confundidas com o estrangulamento. Tempo de submersão, conforme nós já vimos, né, é muito difícil nós podermos aí determinar, até porque cada pessoa tem uma capacidade de apneia diferente.
esse tempo é variável conforme as estações e o tipo do meio líquido, né? É lógico, a pessoa, se ela cai na água, ela percebe que ela não consegue respirar, mas ela mantém a calma, e logicamente que é muito mais fácil falar do que fazer, né? Ela tem uma capacidade de apneia, então ela vai ter uma capacidade de raciocínio, ela vai ter uma capacidade de pensar no que fazer, né? E se ela conseguir de fato se controlar, ela pode até mesmo exercer ali, né, a posição de boia, ela pode boiar e evitar seu afogamento, né? Logicamente que boiar, todo mundo boia, é uma capacidade de concentração. Assim sendo, é praticamente impossível dizer com precisão a data da morte no afogamento, né? O que se vai ter aqui, na verdade, é pelas observâncias dos sinais cadavéricos, e você pode, então, ter uma estimativa do tempo de morte. É isso que acontece, tá? Em razão da maceração da pele, queda de unhas, fase da putrefação, da adipoceira, né, como fica a pele. Na água doce, o cadáver flutua habitualmente após 24 horas da morte, ou até por 5 dias. E por até 5 dias. Então, ele flutua após 24 horas e pode ficar flutuando até 5 dias. Depois, logicamente, que ele vai, né, com os rompimentos ali, com a saída dos gases, o corpo acaba afundando novamente. Então, isso vem a acontecer. No mar, flutua mais cedo devido ao maior peso específico da água salina. Então, quanto mais sal tiver na água, maior a capacidade de flutuação do indivíduo. Tanto é que lá no Mar Morto, pela extrema capacidade de quantidade de sal que existe na água, ninguém afunda. Nem se a pessoa quiser, ela afunda no Mar Morto. Pesquisem na internet, quem nunca viu, né? A pessoa pode fazer o que ela quiser, ela não vai morrer afogada no Mar Morto, porque ela não afunda, né? Só se ela ficar com o rosto dentro da água, aí seria uma hipótese, mas do contrário, ela não teria a submersão completa. Por exemplo, no verão, a maceração destaca a pele das mãos e dos pés em dedos de luva. O que significa dizer, pessoal? A pele sai completamente e até mesmo os peritos, para poderem fazer, né, a tomada das impressões digitais, eles acabam vestindo essa pele nas próprias mãos, logicamente com luva, para que eles possam colher as impressões digitais, né? Uma outra questão seria o tamanho, né, a proporção gigantesca do cadáver, né, após ali o terceiro dia. Isso sem falar na rapidez com que a putrefação se desenvolve no afogamento, retirado da água no verão. A chamada cabeça de negro, no verão, se forma comumente num dia seguido, pessoal. Cabeça de negro é o termo que se coloca para a cor, a tonalidade bronzeada que toma a pele do indivíduo. Mecanismos de morte por afogamento. E já falamos, mas vamos só explicar mais um pouquinho aqui. Em água doce, a água chegará aos alvéolos pulmonares e estará livre de eletrólitos. Por ser menos concentrada, ou seja, mais leve, mais fina, né, ela segue para os alvéolos e passa para os vasos e dilui o sangue, causando o aumento do volume de sangue, falência cardíaca, já que o coração não consegue bombear essa grande quantidade de volume. Além disso, a água penetra nos glóbulos vermelhos, fazendo com que estourem e liberem potássio, o que causa arritmia cardíaca. Assim, a morte se dá por parada cardíaca e não por asfixia. Já no caso da água salgada, como ela é mais pesada, ela é mais concentrada, né? Nessa situação, ela também se desloca para o interior dos alvéolos, fica ali encharcado tanto pela água aspirada como pela água do sangue, levando à asfixia. É o verdadeiro afogamento, pessoal. Então, olha só, o verdadeiro afogamento, nos termos da literatura, seria em água salgada, tá? O afogamento em água doce é chamado de falso afogamento. Tá? Então, essa é uma das características também. A pressão da água salgada, ela acaba rompendo os alvéolos, enquanto da água doce ela ultrapassa os alvéolos e ela acaba se misturando com o sangue. A água salgada não. Por isso que ela gera essas características típicas, pessoal. E aqui eu encerro então aqui a nossa aula de hoje, já que eu cumpri o conteúdo programado para a aula de hoje, né? Senão fica muito assunto diferente na mesma aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou aqui à disposição. Se não,
já vou abrindo o sistema para poder fazer a chamada de vocês. Pessoal, alguns colegas vieram me perguntar por que eu não coloco tantas imagens, né? Porque eu tinha uma outra aula preparada e essa aula tinha muitas imagens, mas muitas imagens mesmo. De tudo que eu falava tinha imagem. E aí eu recebi também, e eu acatei algumas críticas, né, de uma aluna. Uma vez ela falou para mim, professor, no caso era uma aula de infanticídio, né, e aí tinha fotos de crianças mortas, lesionadas, tal. E aí ela me disse, falou, professor, eu fiquei sem dormir tantos dias e eu nunca mais esqueci aquela aula sua. Eu falei, mas de modo positivo? Ela falou, não, fiquei traumatizada. Então, para evitar essas situações, eu prefiro não colocar tantas imagens, né? Deixando aí ao interesse de vocês, que vocês pesquisem e vejam por imagem aquilo que significa o que nós estamos falando. Então, só para justificar um questionamento que me foi feito também sobre a questão das imagens, pessoal. Vamos lá, aqui, fazendo a chamada de hoje. Adriano. Presente. Muito obrigado. Ayrton. Presente. Bruna. Alô, a Bruna está presente? A Bruna está presente aqui, ó. Está aqui no chat. Deuglis. Presente. Diego. Presente. Douglas. Presente. Dreyson. Presente. Edmar. Presente. Emily. Vamos ver se a Emily está. Professor, Oi, Bruna. eu não ouvi o senhor me chamar. Não tem problema, Bruna. Eu vi seu nome no chat aqui, tá? Ah, então tá. Obrigada. Obrigado. Ó, Emily não está presente no chat. Heloísa. Presente. Muito obrigado. Isabela Mininel. Presente. Muito obrigado. Juliana Lopes. Juliana Lopes também não está aqui no chat. Juliana Messias. Presente. Muito obrigado. Karine. Karine. Também não está. Kátia. Presente, André. Muito obrigado, Kátia. Kênia. Vamos ver se a Kênia está presente no chat. Aqui, Kênia, já vi a sua manifestação. Kênia, obrigado. Kimberly. Kimberly está presente. Lilian. Lilian está presente. Obrigado, Lilian, pela manifestação. Luan. Presente, professor. Obrigado, Luan. Lucas Caldeira. Presente. Marciana. Presente, professor. Matheus Henrique. Presente, André. Muito obrigado. E, vamos ver aqui, Natália Chamas. Pessoal, tem mais alguém? Porque eu não estou conseguindo visualizar aqui no meu portal. Aqui a Lilian já manifestou. Obrigado. Natália, a última mesmo, Natália? O Elto presente, professor. Está presente também, pessoal. Maravilha. Professor. Oi. Carla e Marcelo presente, professor. Opa, Pode muito pôr. obrigado. Tá bom? Tá, joia. Muito obrigado, Carla, Marcelo. Tá aqui, agora eu consegui. Então, Natália Chamas, Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, já vi sua manifestação. Raini. Deixa eu ver aqui se tem mais alguém. Paulo Sérgio.
Pessoal, Natália Chamas, deixa eu só confirmar que eu não lembro se eu ouvi o nome dela. Acho que não. Raini e o Elton. Doutor, é Vinícius, só para informar, o mesmo esquema da aula passada. Tudo bem, Vinícius, eu já Tem passei o seu nome. Em contato com a secretaria. Eu já passei o seu nome para o Felipe Brasileiro, pedi para ele pesquisar a sua situação para ver para a inclusão, tá bom? Tá certo. Eu estou em contato com a secretaria faz bastante tempo já, aconteceu um erro na rematrícula, mas eu estou organizando já. Fica tranquilo, tá? Seu caso, o caso da Carla, o caso do Marcelo, já estamos cientes aqui, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela presença de vocês. Um forte abraço. O Elton está presente, beleza? Aqui, doutor. Opa, o Elton está presente. Deixa eu só confirmar, então, quem eu coloquei a ausência. Raini está ausente. Natália Chamas está ausente. Kimberly está ausente. Karine está ausente. Emily está ausente. E só. Tá? Pessoal, muito obrigado. Mais uma vez, um forte abraço. Bom final de semana a todos. Muita saúde. Um abraço. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite. Eu que agradeço, pessoal. Boa noite. Boa